Vamos resolver a questão 3 agora. A questão 3 parece ser um pouco mais complicada, mas não é. Vamos ler ela primeiro. Ela diz assim: um cubo de gelo de massa de 100 gramas, certo? Inicialmente a temperatura de menos 20 graus Celsius é aquecido até se transformar em água a 40 graus Celsius. Então já tenho aqui algumas informações. Eu tenho o quê? Eu tenho a massa do gelo. Vamos colocar aqui gelo. Tem a massa do gelo, que é 100 gramas. E aí eu tenho a variação de temperatura desse gelo, tá? A variação da temperatura aqui vai ser menos... A próxima informação que eu preciso é, então, a variação da temperatura. Temperatura final menos inicial. Mas aqui a gente tem uma questão. Nós estamos falando do gelo. O gelo, quando ele entra em ponto de fusão, ou seja, que ele derrete totalmente, ele faz isso a que temperatura? A 0 graus Celsius. Então, vamos lá. Eu tenho temperatura final menos inicial. A inicial é menos 20 graus Celsius. E a final é 0. Por quê? Ele estava a 20 graus Celsius, ele era sólido, ele era gelo. Então, ele começou a entrar em ponto de fusão até se transformar em água. Então, vamos lá. É 0 graus Celsius, que foi quando ele se transformou em água. E a temperatura inicial dele foi menos 20 graus Celsius. Tá? Porque é a temperatura do gelo em estado sólido. No momento que ele entra em fusão para se transformar em água, então 0 graus Celsius, certo? Vamos resolver isso aqui, ó. 0 menos 20, a gente tem aqui menos com menos que vai dar mais, então 20, certo? Então nós temos 20 graus Celsius como variação de temperatura. E aí eu preciso do calor específico e preciso da quantidade de calor. Eu tenho quantidade de calor? Vamos lá. A questão me dá outros dados que eu vou analisar, certo? Ela tem calor específico do gelo. Então, eu tenho 0,50 graus Celsius. Tá? Graus Celsius. 50 calorias por gramas de graus Celsius. E quantidade de calor? Eu tenho? Não, eu não tenho quantidade de calor. Mas aí ela me deu outros dados, calor específico da água e calor de fusão do gelo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui duas contas. Por quê? Porque a questão está me pedindo para determinar as quantidades de calor sensível, quantidade de calor. Quantidade de calor aqui. E calor latente nessa transformação. Então, veja bem, eu tenho aqui uma transformação física acontecendo, que é o quê? O gelo se transformando em líquido, em água, certo? Então, eu tenho a transformação do sólido para o líquido. Então, minha primeira quantidade de calor é para determinar quantas calorias o gelo tem no seu calor sensível, ou seja, no momento em que ele vai se transformar em água. Qual que é a quantidade de calorias, ou seja, de energia, que ele precisa absorver para derreter e se transformar em água? É isso que eu vou determinar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha formulazinha aqui, macete, olha que beleza. Substituir os valores. Que eu não tenho, então mantenho o quê? A minha massa, 100 gramas. Certo? Meu calor específico do gelo, 0,5. 50, né? Vamos por 50, não vai interferir muito, não. E a variação da temperatura, 20. Beleza? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar esses valores. 100 vezes 0,50 vai dar 50. Vezes 20. Que vai ser igual a 1000 calorias, tá? Então, esse Q aqui é do gelo. Tá bom? É o Q do gelo. Agora a gente tem o Q da água. O que vai mudar da água para o gelo aqui? Vai mudar o calor específico da água, que agora é 1. E o que vai mudar também? Vai mudar a temperatura, porque aqui de menos 20 a 0 foi quando o gelo estava entrando em ponto de fusão até derreter. No momento em que eu forneço mais energia para essa transformação, já não é mais gelo, é água. Então, a água ela recebeu mais temperatura,
certo? Qual que foi a temperatura que ela recebeu? 40 graus Celsius, certo? Então, em 0 graus Celsius, o gelo se transformou em água. A partir do momento que ele se transformou em água, ele recebeu mais energia, ou seja, mais calor, até atingir 40 graus Celsius. Então, a variação de temperatura da água, nessa transformação, vai ser temperatura final menos inicial. Como ela já estava em 0 graus Celsius, ela subiu para 40. Então, a temperatura final foi 40. Deixa eu descer aqui para vocês verem melhor. Então, a temperatura final foi 40 e a inicial 0. Resultando, então, 40. Que eu não tenho, que é a quantidade de calor, tá? É isso que eu vou determinar. Eu tenho o calor específico da água, tá? Nesse ponto aqui de fusão, eu tenho o calor específico da água que a questão me deu, que é 1 caloria por grama de grau Celsius. Então, 1 caloria. O que mais que eu tenho? A massa. A massa permanece a mesma, porque a gente ainda está falando da mesma substância, que é o gelo. Então, é 100, tá? O gelo derreteu, virou água, mas continua 100 gramas. Coloco tudo isso na minha fórmula. Deixa eu descer mais um pouco aqui. Pronto. Coloco tudo isso na minha fórmula. Massa 100. Calor específico 1. Variação da temperatura 40. 100 vezes 1, 100. E agora sobra 40. 100 vezes 40, 4.000. 4.000 o quê? Calorias. Então, nessa transformação, primeiro, eu gastei 1.000 calorias para o gelo derreter e depois mais 4.000 calorias para a água poder entrar em ponto de fusão. Então, 1.000 mais 4.000, eu tenho uma quantidade de calor total igual a 5.000, tá? 5.000 calorias que foram necessárias para que essa transformação ocorresse. Ok? E agora, o que eu quero saber? Eu quero saber o calor latente, porque a questão pede para você determinar o calor latente. Vamos usar aqui o cantinho para poder estudar o calor latente, tá? A fórmula do calor latente, ela é quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente, tá bom? Então tá. Ela me deu um calor de fusão de 80 calorias. A questão me deu aqui, ó. Bem aqui, cadê? A questão me deu um calor de fusão. Esse calor de fusão, ele não é o calor específico, ele é o calor latente. Então, vai ser Q igual. Qual que é a massa? A massa continua 100 gramas, porque eu ainda estou falando daquele gelo que derreteu. Então, ainda é a mesma substância, é 100. Qual que é o calor latente? 80 calorias por grama. Tranquilo, né? 100 vezes 80, 8.000. 8.000 calorias. Tá? Então, calor específico 5.000, calor latente 8.000.